Aqui, para quem não teve contato ainda, vídeo só mostrando como que é a placa de PCR quantitativa. In this video, we'll discuss how to properly seal a plate using two methods, use of an adhesive film and cap strips. You can find everything you need by visiting thermofisher.com/thermoscientificplastics. To begin, place your PCR reaction plate on a flat surface and add samples to each well. After pipetting your PCR samples, remove one of the adhesive plate seals from the package and remove the backing of the adhesive film. Next, align the adhesive film to the plate so that all the wells are covered. Using the adhesive film applicator, press and move the flat edge of the applicator back and forth along the long edge of the plate. To ensure a secure seal, use the same motion horizontally and vertically between and over top of all wells of the plate. Be sure to secure the film around all edges of the plate using the same repetitive motion across each corner to ensure the outside wells are properly sealed. Your plate is now securely sealed with adhesive film. You can also securely seal a plate using cap strips. To seal your plate using cap strips, first, place your plate securely in the PCR plate rack. After pipetting your PCR samples into each well, remove the cap strip from the packaging and align the cap strip to the designated wells. Secure each cap strip onto the plate using sufficient force to ensure all wells are secured. With these methods, you can quickly and reliably seal your choice of PCR plates. Ilustração mesmo, né? Como que funciona. Então, vamos recapitular até agora. Tenho o meu kit, fiz o desenvolvimento ou comprei esse kit pronto, né? E aí eu vou identificar no manual ali do meu kit ou do meu kit de PCR que eu comprei separado do primer, né? Qual que é a condição da reação ali? Então, quais são as condições que eu vou trabalhar ali, né? De mix, quais são as quantidades? Vou fazer o cálculo de acordo com o número de amostras que eu vou trabalhar. Sempre vamos usar 3 repetições para a gente fazer a média dessas 3. E, detalhe, caso uma repetição não fique muito boa e 2 funcionem bem, a gente consegue fazer a média dessas 2. Mas se a gente usa 2 repetições só e uma não fica muito boa, pode ser que a gente tenha um resultado ali que não seja tão preciso. Então, por isso que a gente sempre trabalha com 3 repetições. E o controle positivo e o controle negativo. Então, eu vou preparar esse mix, é igual preparar o mix de PCR convencional, tá? Vou preparar esse mix, vou pipetar ele na placa, vou vir com as amostras, vou selar ali essa placa e vou inserir no equipamento. Aí o equipamento vai mandar bala e vai fazer a reação acontecer. Tem vários tipos de equipamentos, tem vários tipos de tamanhos de placa. Então, tem equipamentos aqui que você roda uma plaquinha pequena de PCR, de 12 postos, 24. Tem os de 96 postos, que no nosso caso a gente trabalha com esses de 96 lá no laboratório. Então, tem vários formatos aí, várias formas de trabalhar com vários tipos de equipamentos diferentes, tá? Então, aqui eu resgatei esse vídeo aqui, só mostrando, né, a gente abrindo aqui a cabine. Essa é a placa de PCR. A gente retirando aí da cabine a placa de PCR, né? Eu sou suspeita para falar porque eu acho muito bonito esse equipamento e como que ele funciona. Mas aí é outro vídeo ilustrativo aí para vocês, tá? E aí, pessoal, só para eu comentar aqui com vocês, eu tô vendo que tá subindo as dúvidas aqui no chat, no cantinho, né? Na hora que eu finalizar, a gente faz igual ontem, aí eu vou tirando as dúvidas de vocês e vocês fiquem à vontade aí para mandar, tá? E aí, né, montei a placa, botei dentro do equipamento, como que funciona a corrida de PCR quantitativa dentro do equipamento, né? É como a PCR convencional, tá? Então, a gente tem lá a ciclagem que a gente... Isso aqui tudo a gente programa no software, tá?
Então, tem lá a ciclagem inicial, 95 graus, 15 minutos para desnaturar as fitas de DNA. Então, depois a gente diminui essa temperatura para anelar o primer. Eu até coloquei aqui em vermelho, né? Aqui no caso é 54 graus a temperatura de anelamento desse primer, tempo de 30 segundos. Então, no final aqui, o tempo de extensão, né, da fita de DNA que está sendo amplificada. Esse ciclo aqui, ele era 60 vezes, mas é bem normal a gente trabalhar com 30, 35, 40 vezes. E aí, depois, vem o pulo do gato, que é o que a gente chama de curva de melting, tá? A gente usa essa tecnologia de PCR quantitativa, chamada curva de melting, para detectar a presença ou não de um micro-organismo. Então, a gente utiliza a curva de melting. Depois da reação de PCR, acontece essa curva de melting e a gente utiliza os parâmetros gerados nessa curva de melting para a gente ver presença, ausência e quantidade desse DNA, tá? Então, anotem isso aí, nós vamos falar mais sobre a curva de melting. E essa corrida de PCR, quem que determina de onde que eu tiro ela? Se você estiver tirando um primer de um artigo, certamente estará escrito lá quais que são as condições de PCR. Se você adquirir um kit comercial, vai vir para você qual que é a corrida de PCR que você vai usar. O próprio equipamento, se estou fazendo pesquisa, se eu estou tentando desenvolver ali um kit, ele tem um padrão de corrida que a gente pode utilizar para testar. Então, no equipamento já vem umas corridas de PCR lá, com curva de melting no final para a gente utilizar, tá? E aí, a gente usa um software para informar para o equipamento tudo que a gente está fazendo, né? Então, a gente tem que informar para o software qual que é a corrida que nós vamos trabalhar, ou seja, qual que é a programação, igual é com a PCR convencional. Nós temos que informar para o software se nós estamos trabalhando com CyberGreen ou com Tecmo. Nós temos que informar o número de amostras, como vocês viram lá, a gente informa para o software o mapa, né, da placa de PCR. E nós informamos também os alvos que nós estamos trabalhando.